enormous pillars and then these coils. They don't understand what it is because they're just looking at LiDAR images. Quase 5.000 anos se passaram, mas ainda hoje as pirâmides do Egito parecem desafiar o tempo. Se você estivesse diante delas agora, sentiria o vento quente do deserto e uma estranha sensação de que aquelas estruturas guardam algo vivo, algo que atravessou milênios para chegar até você. Elas não são apenas construções antigas, são mensagens de pedra deixadas por uma civilização que ousou desafiar a eternidade. Imagine o sol nascendo lentamente no horizonte, pintando o céu de tons dourados e avermelhados. À sua frente, a grande pirâmide de Gizé se ergue de forma imponente, silenciosa e precisa. Ela foi construída em uma época em que, segundo as crenças egípcias, deuses e homens caminhavam lado a lado. E a pergunta surge de forma inevitável: quem foram esses homens capazes de criar algo que ainda hoje impressiona engenheiros, cientistas e historiadores? Construir uma pirâmide não era apenas um desafio técnico, era um ato sagrado. Para os egípcios, o faraó não era apenas um governante político, ele era um deus vivo na terra. A pirâmide representava a escada para a eternidade, a passagem que permitiria à alma do faraó abandonar o mundo dos vivos e se unir aos deuses e às estrelas. Milhares de trabalhadores se reuniam para essa missão. Diferente do que se acredita por muito tempo, eles não eram escravos. Eram homens livres, vindos de diversas regiões do Egito. Muitos deles, agricultores que trabalhavam nas obras durante o período em que o rio Nilo inundava as plantações. Eles recebiam alimento, abrigo, cuidados médicos e, acima de tudo, carregavam o orgulho de participar de algo divino. Trabalhar na pirâmide significava fazer parte da eternidade. Antes que qualquer pedra fosse colocada, havia um trabalho invisível, mas essencial. O local precisava ser perfeito, não bastava ser plano, ele precisava ser sagrado. Sacerdotes observavam o céu, analisavam o movimento das estrelas e a posição do Sol. Astrônomos egípcios estudavam constelações e ciclos celestes. Tudo precisava estar alinhado com o cosmos e com o rio Nilo, fonte de vida de toda a civilização egípcia. O nivelamento do solo revela uma das maiores genialidades técnicas do Egito Antigo. Sem instrumentos modernos, os egípcios usaram água para criar uma base perfeitamente horizontal. Eles cavavam canais no chão e os enchiam, observando onde a água se acumulava. Onde havia desnível, preenchiam com areia e cascalho. O resultado foi uma base tão precisa que mesmo hoje, medições feitas com tecnologia a laser confirmam diferenças mínimas, quase imperceptíveis. Com o terreno pronto, começava uma das etapas mais árduas, a extração das pedras. O calcário branco usado no revestimento externo vinha de pedreiras próximas. Já o granito vermelho, utilizado nas câmaras internas, vinha de Assuã, a centenas de quilômetros de distância. As pedras eram cortadas com ferramentas de cobre e com o uso de rochas mais duras. Era um trabalho lento, repetitivo e extremamente cansativo, mas executado com impressionante precisão. Cada bloco era marcado, catalogado e preparado para o transporte. Nada era feito de forma aleatória. O canteiro de obras funcionava como uma máquina administrativa complexa. Escribas registravam tudo: quantidade de pedras, tempo de trabalho, ferramentas utilizadas e até as condições físicas dos trabalhadores. Era uma organização que lembra grandes obras modernas, mas realizada há milhares de anos. Transportar blocos que pesavam várias toneladas parecia algo impossível, mas os egípcios encontraram uma solução simples e genial. Eles colocavam as pedras sobre trenós de madeira e molhavam a areia à frente do trenó. Esse gesto reduzia drasticamente o atrito, permitindo que dezenas de homens movessem pedras gigantescas com muito menos esforço. Experimentos modernos comprovaram que essa técnica realmente funcionava. Quando as pedras precisavam percorrer longas distâncias, o rio Nilo se tornava a principal via de transporte. Os blocos eram carregados em balsas resistentes e transportados durante as cheias sazonais, quando o rio se aproximava mais do local das obras. Em alguns casos, canais artificiais eram escavados para ligar diretamente o Nilo ao canteiro de construção, facilitando o descarregamento. Ao chegar ao local, surgia o maior desafio de todos: levantar e posicionar cada bloco. As rampas usadas para isso
continuam sendo um dos maiores mistérios da arqueologia. Algumas teorias defendem rampas longas e retas, outras falam em rampas em espiral que contornavam a pirâmide. Há ainda a teoria de rampas internas, construídas dentro da própria estrutura, invisíveis por fora, mas sugeridas por anomalias detectadas em escaneamentos modernos. Independentemente do método, o fato é que cada bloco era levantado lentamente, centímetro por centímetro. Não havia argamassa. As pedras eram moldadas de forma tão precisa que se encaixavam perfeitamente. Até hoje, em muitos pontos, nem mesmo uma lâmina fina consegue passar entre elas. É um nível de precisão que continua intrigando engenheiros modernos. A construção de uma pirâmide levava décadas. Gerações inteiras trabalhavam na mesma obra. Pais, filhos e netos participavam da construção de um único monumento, movidos pela crença de que aquela obra garantiria a ordem do universo e a imortalidade do faraó. Quando a estrutura finalmente atingia sua forma final, vinha o toque final. A pirâmide era revestida com placas de calcário branco polido. Sob o sol do deserto, ela brilhava intensamente, refletindo a luz de forma quase ofuscante. Vista à distância, parecia um farol de pedra, um símbolo da perfeição divina. O interior da pirâmide guardava outro nível de significado. Corredores estreitos, passagens inclinadas e câmaras cuidadosamente posicionadas representavam a jornada espiritual do faraó após a morte. Cada detalhe tinha um propósito simbólico. Não era apenas arquitetura, era um mapa espiritual para a eternidade. A orientação das pirâmides é um dos aspectos mais impressionantes. A Grande Pirâmide está alinhada com o norte verdadeiro, com uma precisão quase inacreditável para a época. Esse alinhamento conectava simbolicamente o faraó às estrelas, garantindo sua união com o cosmos e a ordem eterna do universo. Mesmo após milhares de anos, as pirâmides continuam revelando novos mistérios. Em 2017, cientistas descobriram uma enorme câmara oculta acima da Grande Galeria, usando partículas subatômicas chamadas muons. Essa câmara nunca foi aberta. Ninguém sabe o que existe lá dentro. Pode ser uma câmara simbólica, um espaço estrutural ou algo que ainda não compreendemos. Cada nova descoberta não encerra o mistério das pirâmides. Pelo contrário, ela aprofunda ainda mais as perguntas. As pirâmides não eram apenas túmulos, eram portais simbólicos, construções que ligavam o mundo humano ao divino. Quando o sol se põe e as sombras das pirâmides se alongam pelo deserto, algo fica claro. Você não está apenas olhando para pedras antigas. Está diante de um sonho humano que atravessou milênios, um sonho de eternidade, de ordem e de transcendência. Talvez seja por isso que, mesmo depois de quase 5.000 anos, as pirâmides continuam ali, silenciosas, imponentes, desafiando o tempo, esperando que alguém mais uma vez tente compreender o que aqueles antigos construtores realmente sabiam sobre o mundo, o céu e a eternidade. E quanto mais se estuda as pirâmides, mais claro fica que elas não foram pensadas apenas como obras isoladas, mas como partes de um grande projeto simbólico e espiritual. O Planalto de Gizé, por exemplo, não foi escolhido ao acaso. Ele forma um conjunto cuidadosamente planejado, onde cada pirâmide, templo e caminho possui uma função específica dentro de um complexo ritual que envolvia morte, renascimento e ordem cósmica. Os egípcios acreditavam que o universo funcionava segundo uma ordem perfeita chamada Ma'at. Essa ordem mantinha o equilíbrio entre os deuses, a natureza e os seres humanos. Construir uma pirâmide era uma forma de materializar essa ordem na Terra. Cada ângulo, cada alinhamento e cada proporção carregava significado. Nada era excessivo, nada era inútil. Tudo obedecia a uma lógica que unia matemática, religião e observação da natureza. A forma piramidal em si não era apenas estética. Ela representava o monte primordial, o primeiro pedaço de terra que teria emergido das águas no início da criação, segundo a mitologia egípcia. Ao reproduzir essa forma em escala monumental, os egípcios estavam recriando simbolicamente o momento da criação do mundo. O faraó, ao ser enterrado ali, renasceria junto com o próprio universo. Outro detalhe impressionante está nos ângulos da Grande Pirâmide. Eles são tão precisos que muitos estudiosos acreditam que os egípcios dominavam um conhecimento avançado de geometria prática.
As proporções da pirâmide revelam relações matemáticas que continuam sendo debatidas até hoje. Mesmo que não exista consenso sobre o significado exato dessas proporções, é inegável que elas demonstram um domínio técnico extremamente sofisticado. As pirâmides também funcionavam como centros de poder político. Elas eram visíveis a quilômetros de distância e transmitiam uma mensagem clara: o faraó era eterno. Sua autoridade não terminava com a morte. Ao contrário, ela se fortalecia. A pirâmide era uma afirmação monumental de poder, fé e continuidade do Estado egípcio. Ao redor das pirâmides, existiam vilas inteiras destinadas aos trabalhadores. Escavações arqueológicas revelaram casas, padarias, áreas de preparo de alimentos e até espaços médicos. Há registros de tratamentos para fraturas e doenças, mostrando que esses trabalhadores recebiam cuidados especializados. Isso reforça a ideia de que eles não eram escravos descartáveis, mas parte fundamental de um projeto nacional e sagrado. A alimentação desses trabalhadores também chama atenção. Eles consumiam grandes quantidades de pão, cerveja e carne, algo incomum para a maioria da população da época. Isso indica que o Estado egípcio investia pesado para manter a força de trabalho saudável e produtiva. Construir uma pirâmide exigia não apenas força física, mas organização social em larga escala. Com o passar do tempo, as técnicas de construção evoluíram. As pirâmides mais antigas eram estruturas simples, chamadas mastabas. Aos poucos, elas se tornaram mais complexas, até atingir o auge técnico e simbólico com as grandes pirâmides de Gizé. Esse processo mostra que o conhecimento egípcio não surgiu pronto, mas foi sendo aperfeiçoado ao longo de gerações. Mesmo após o fim da era das grandes pirâmides, o fascínio por essas construções nunca desapareceu. Gregos, romanos e viajantes de diferentes épocas ficaram impressionados com sua escala e precisão. Muitos tentaram explicar sua origem de formas diversas, desde teorias místicas até ideias fantasiosas. Mas quanto mais a ciência avança, mais evidente fica que o verdadeiro mistério não está em forças sobrenaturais, mas na capacidade humana de observar, aprender e cooperar. As pirâmides também sobreviveram a terremotos, saques e ao desgaste do tempo. Grande parte do revestimento original foi removida ao longo dos séculos para a construção de cidades próximas. Ainda assim, o núcleo dessas estruturas permanece firme, provando que elas foram feitas para durar, não apenas por gerações, mas por milênios. O silêncio que envolve as pirâmides hoje não é vazio. Ele carrega ecos de vozes antigas, de passos sobre a areia, de ferramentas batendo na pedra, de orações murmuradas ao nascer do sol. Cada bloco guarda a marca invisível de mãos humanas que acreditavam estar construindo algo maior do que a própria vida.